julgamento da ADIM é muito importante porque o julgamento da ADIM, de acordo com o que se pode ler nos votos, é possível perceber como será feita a nova legislação, né? Porque os ministros, na discussão deles, não necessariamente se rebelaram contra doações por pessoas jurídicas, todos eles. Cada ministro votou de uma forma diferente, mas nos votos eles sempre fazem a questão de ressalvar: o problema não é doação por pessoa jurídica, o problema não é doação por pessoa física, o problema é a legislação brasileira como está, em que não existe um limite para a doação de pessoa física e em que qualquer pessoa jurídica pode doar também com base no faturamento, sem que exista um critério para decidir quais são as pessoas jurídicas que podem doar. Diante dessa incerteza de como será a nova legislação no Brasil, é que o debate é tão importante e que olhar para a legislação de outros países também é tão importante. Outros países que também já enfrentaram problemas semelhantes no que diz respeito à reflexão sobre como deve ser o financiamento de campanha eleitoral e em que alguns limites já foram fixados e que me parecem limites razoáveis. Bem, só para que se tenha uma noção, certo, de como os valores que são gastos em campanhas eleitorais no Brasil e ainda a existência de limites fixados pela lei, para que haja comparativa, a lei francesa fixa como limite para gasto de campanha eleitoral 16,8 milhões de euros por candidato, certo? No Brasil, como eu afirmei, não tem esse teto. A lei afirma que deve haver a cada ano, então não há. Então, esse ano, a candidata a presidente Dilma anunciou que gastaria 298 milhões de reais, o que equivale a 96 milhões de euros. Ou seja, enquanto que na França se pode gastar 16 milhões de euros, uma candidata no Brasil anunciou que gastaria nas eleições 96 milhões de euros. É claro que o Brasil é um país bem mais assim, de uma dimensão geográfica maior do que a da França, mas também tem que se considerar a condição econômica dos eleitores, é uma condição econômica bem mais baixa, então talvez a preocupação devesse ser nesse período ou em qualquer outro, não com os gastos de campanha, mas todos eles mais voltados à resolução de problemas da sociedade. Bem, apesar de terem anunciado esses valores, porque esses valores são os valores máximos que eles anunciaram que gastariam a campanha, porque eles não podem ultrapassar esse valor. Depois que o candidato anuncia que gastará determinado valor durante a campanha, se ele ultrapassar o valor que ele anunciou, ele ficará sujeito a sanções aplicadas pela Justiça Eleitoral. Até agora, no primeiro turno, eles até não gastaram tanto quanto anunciaram, né? A candidata a presidente Dilma e a atual presidente, como ela gosta de ser chamada no Brasil, gastou 56 milhões de reais e o candidato Aécio Neves gastou 40 milhões de reais. Bem, aí são as colocações quanto aos pedidos que foram formulados na ADIM. E diante, então, de toda essa situação, o que é que talvez seja adequado? É importante pensar sobre a possibilidade de doação por pessoas jurídicas e considerar nessa possibilidade o direito à liberdade. Porque é claro que não necessariamente as pessoas jurídicas têm intenção de doar só para depois contratarem o poder público. Pode sim ser verdade que uma empresa, sabendo que, vamos imaginar, uma empresa sabe que determinada candidata protege o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente vai trazer alguma valorização para aquela empresa, valorização acionária, ou então vai trazer um melhor ambiente de mercado. Então, a empresa pode ter real interesse em financiar a campanha daquela candidata, não porque depois vai contratar com ela, não porque depois vai obter uma vantagem econômica direta, mas porque interessa àquela pessoa jurídica que aquela candidata que tem boas ideias, que terminarão sendo boas para a pessoa jurídica, seja eleita. Então, um debate importante agora, que deve ser realizado, é se pessoas jurídicas podem ou não podem fazer doações para campanhas eleitorais. Como eu disse, dos votos que já foram proferidos até agora,
parece que o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade total por pessoa jurídica. Então, se ficar como está, pessoas jurídicas no Brasil não poderão mais fazer doações para campanhas. Aqui em Portugal, eu acho que não é possível a doação por pessoa jurídica, não é isso? Aqui em Portugal, só pessoas físicas podem doar para campanhas eleitorais e também existe um teto, existe um limite fixo, né, por pessoa física, que também no Brasil não existe esse limite. Então, um ponto importante a ser refletido agora é sobre o princípio da liberdade e a possibilidade de doação por pessoas jurídicas, considerando de todo modo algum limite a ser fixado na legislação. Em relação às pessoas físicas, é necessário também que seja fixado um limite geral, ainda que seja permitida a doação por pessoa física, tendo em vista o princípio da igualdade. E, no que diz respeito à totalidade das eleições, é essencial a fixação de um limite pela lei e não pelos candidatos, porque a fixação de um limite pelos candidatos e não pela lei sempre gerará uma disparidade muito grande no que diz respeito a quem possui mais e quem possui menos. Paralelo a esse debate, há uma reflexão sobre se as campanhas eleitorais não deveriam ser financiadas exclusivamente por valores públicos.